Hoje nós vamos continuar com esse assunto do capítulo Processo de Autocura, onde iremos aprofundar algumas observações em torno de diretrizes para essa prática. É bom lembrarmos que, na verdade, os nossos hábitos ancestrais, os posicionamentos que tomamos em vidas passadas, aonde inúmeras vezes as atitudes erradas, contrárias às leis divinas, geraram processos de autopunição, de autoflagelação, de desequilíbrios emocionais, psíquicos e outros, trabalham contra o equilíbrio, a autocura e a harmonia em nós. Então não há dúvida de que mesmo agora, compartilhando esclarecimentos e informações de como nós deveríamos ou devemos nos posicionar para estabelecer harmonia, saúde e bem-estar íntimo, dentro de nós imperam forças contrárias. E não são dos desencarnados, são de nós mesmos, pelos erros, vícios e condicionamentos que nos envolvemos em outras reencarnações. É claro que a psicologia tradicional, a psicanálise, oferece mecanismos de tratamento e que aqui eu chamaria de remendos dentro do ego e do psiquismo das pessoas. Afinal de contas, no ramo tanto da psicologia quanto da psicanálise, não se trata nem se trabalha à luz do espírito imortal. Se trata e se trabalha à luz do ser humano mortal e que tem que resolver todas as suas questões em termos de maturidade e de superação nessa vida. E desse modo, muitas vezes, as orientações terapêuticas ainda necessárias para uma humanidade materialista têm êxito limitados. O que é proposto no estudo da psicologia espírita é a diretriz e a orientação a nível de psicologia para resolver tudo, resolver o mal na raiz, cortar os caminhos loucos que estabelecemos no nosso ego e que estão no nosso inconsciente, e não ficar tentando superação de traumas e de conflitos a nível de que se supera uns e se adquire outros. Se enfrenta determinadas fobias ou dificuldades, para mais adiante nos percebemos envolvidos em circunstâncias desequilibrantes outra vez, porque a coisa não foi tratada na raiz. Então, respeitamos e sabemos da necessidade das terapias, dos tratamentos a nível tradicional na psicologia, na psicanálise, para uma humanidade materialista, negativista, e que precisa, não há dúvida nenhuma, de estar se socorrendo constantemente em terapias nessa área para conseguir enfrentar a vida com relativo nível de saúde mental. Porque não há dúvida que a grande maioria que não procura esses caminhos e tem a sua vida estabelecida no materialismo, caminham a passos largos para as depressões, as ansiedades e os distúrbios psíquicos graves, como é previsto pela Organização Mundial de Saúde como sendo a epidemia do século, a depressão. E não vai deixar de ser, já que a grande maioria da humanidade tenta resolver os seus objetivos existenciais dentro do alicerce do materialismo. Na proposta que nós estamos estudando da psicologia espírita, é de transcendendo todas as estruturas conflitivas, doentias, que o nosso ego esteve vinculado em personalidades que já vivemos, procurarmos através da meditação, do autoconhecimento e do despertamento espiritual profundo, sair desse conjunto muito forte que tem dentro de nós e que luta contra nós mesmos.
o verdadeiro inimigo íntimo, como tem o título do livro do Adeilson Salles, que somos nós mesmos, com um psiquismo conflitivo que não resolvemos, e pior de tudo, é quando, mesmo o conhecimento e a iluminação que o Espiritismo nos dá, nós não queremos, como se diria popularmente, largar o ossinho. O ossinho é o que? Os enganos da ilusão da matéria, a busca de sentido espiritual em dualidade, querendo equilibrar espiritualidade e materialidade, né? Aquela velha que é a questão de adorar dois senhores e não conseguir adorar nem a um nem ao outro e ter uma vida toda cheia de conflitos e problemas que vão se arrastando até a desencarnação. Bom seria se que fosse até a desencarnação, porque vai continuar mesmo estando desencarnado. Mas vamos aqui fazer a nossa introdução do estudo de hoje, que é do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. Capítulo 7, versículo 21, comentário de Romanos. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos. Geralmente, procura o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Vamos fazer aqui algumas observações para iniciar o nosso estudo do capítulo Processos de Autocura. Primeiro, que é muito importante aqui, que Emmanuel nos lembra, que é assumirmos a responsabilidade pessoal por nossas escolhas, hábitos, vícios e definições perante a vida, e não ficar atribuindo, quando essas atitudes dão em erros e em sofrimento, a influenciação espiritual obsessiva ou a influência diabólica para aqueles que acreditam no diabo, ou seja qual for o tipo de transferência de responsabilidade, que é apenas um meio de fuga para o não enfrentamento pessoal com as imperfeições e conflitos íntimos que nós temos. Então, Emmanuel aqui lembra de que alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesma a causa indesejável de sintonia comum. O problema todo, e aqui já foi alvo de diversas reflexões nossas, é de fato nós querermos sanar o mal dentro de nós mesmos. Porque geralmente a falta de uma perspectiva espiritual mais profunda, estabelecida com mais firmeza numa renovação da vivência nossa no dia a dia, significa normalmente a manutenção de adesões com o passado em determinadas áreas de fraqueza moral ou comportamental que a gente traz e não quer superar isso, porque ainda de certo modo tem algum tipo de benefício, mesmo que esse benefício seja bem momentâneo, bem rápido, e que depois a pessoa se perceba com sentimento de culpa, com a consciência pesada, porque já deveria ter superado aquilo, e quando olha mais adiante volta a repetir. E tudo isso é resultado apenas de uma coisa: de fato a pessoa ainda não resolveu de uma forma de compromisso real de mudar aquilo. Ela ainda gosta e tem um certo nível, mesmo que momentâneo, de satisfação, mesmo sabendo que depois vai gerar um sentimento de culpa, um certo remorso. Mas é justamente esse o problema, que aqui inclusive já foi bem esclarecido. É que esse remorso, esse sentimento de culpa, é tomado muitas vezes como uma forma indireta que o nosso ego tem de pagamento pelo erro. É assim, a pessoa erra, ela não, mas
como é que eu pude fazer isso de novo? E se sente culpada. Só que dentro dela esse sentimento de culpa age como sendo o pagamento pelo erro, de tal modo que a pessoa mais adiante se sente livre para repetir o mesmo erro. Ela errou, pagou a moeda, se sentiu culpada, então eu posso errar de novo. Lá dentro dela, mesmo que ela não perceba em termos de consciência, está algo como dito assim: você já pagou o preço, pode repetir o erro de novo. E a pessoa só para com esse tipo de atitude e comportamento se ela assumir uma responsabilidade com ela mesma, e responsabilidade é diferente de sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa se torna uma fuga mentirosa, mas que a maioria das pessoas usam para depois repetir os mesmos erros. É para parar com essa loucura que nós somos chamados pelo conhecimento espírita e, sobretudo agora, pelo estudo das obras de Joana de Ângeles, a parar com isso. Ou pelo menos a gente começar a refletir do seguinte ângulo: quando é que eu vou parar com isso? Porque isso vai continuar. A pessoa erra, se sente culpada, sente-se inclusive com remorso. Só que daí a alguns dias ela vai repetir o mesmo erro. E isso só acontece porque o remorso e a culpa dentro dela servem como se fosse uma forma de pagamento, de resgate. Aí ela se sente livre para repetir de novo. Pois não, Clênia? Exatamente. A maioria de nós, a maioria da humanidade, vem de reencarnações de ignorância, erro, vício e crimes, né? Ao ponto que uma vez Emmanuel disse a Chico que criminoso é qualquer um de nós que for descoberto, porque no psiquismo nosso tem erros graves, na grande maioria da humanidade, e essa grande maioria vai continuar repetindo erros, gerando infelicidade e sofrendo, até que queira de fato abrir-se a uma renovação interior e estabelecer caminhos de harmonia com as leis de Deus. Nós espíritas em particular, aqueles que já estão despertando para a realidade de objetivos além da matéria, além da satisfação dos instintos e do corpo, é porque já atingiu esse clímax de despertamento. Que a grande maioria aí fique quebrando testa, metendo a cabeça na parede porque é materialista, é compreensível. Mas já nós espíritas é porque estamos no nível de clímax evolutivo, aonde podemos de fato parar com isso de uma vez por todas, harmonizando-nos com as leis divinas e estabelecendo agora diretrizes saudáveis de atitudes, de comportamento, que ressignifique todo o passado nosso, que é a proposta desses estudos de Joana de Ângeles. É que agora a gente reflita aí e se defina por um caminho de atitudes profundamente renovadoras, aonde a paz, a harmonia, o bem-estar, a felicidade íntima sejam profundamente desejáveis. E enquanto as pessoas estiverem dirigindo esses objetivos de forma preponderante para gozos materiais, satisfações instintivas e busca na vida apenas de sucesso em termos pessoais e materiais, não vão conseguir. Porque dentro de um mundo de provas e expiações, de vicissitudes, de mudanças constantes,
mas cedo ou mais tarde estão quebrando a cara. E aí, sofrendo pela própria instabilidade do mundo em que nós estamos, as frustrações inevitáveis. Mas isso nós voltamos a salientar. Para nós espíritas e para aqueles que estão no nível de despertamento de valores espirituais na sua vida, é porque já chegou a época. Já está bom. Nós podemos agora parar com isso e assumir um tipo de atitude, de interação com a vida material dentro do prisma do espírito imortal que nós somos e que ao longo das inúmeras encarnações que tivemos, negamos e achávamos mortais condenados a usufruir apenas a experiência física e humana numa vida. E por isso damos toda a atenção a ela. Mas agora isso tem que ser mudado, ou deve ser mudado. Pois não, bem. Ótimo, tenta ligar. Por exemplo, você está num grau. Sim. Você pode ser aprisionado, você pode ser torturado, né, por espíritos malignos que têm a inteligência intelectual, mas não têm a moral. Então, Verdade. você ali é torturado, você é aprisionado, você, dependendo do seu sentimento, você se torna amebóide, Ovoide. Ou a forma de ameba, né? Exato. Você pegar a forma do espírito, o sentimento de ódio. Eu estou dizendo, esses fatores que ocorrem, que são decorrentes de suas atitudes, que você que clamou, se isso tem repercussão na sua vida posterior, quando você reencarna. Sim, sim. No seu psiquismo. É, exatamente. Olha, tudo que a gente vivenciou, tanto no plano espiritual quanto em outras encarnações, tem o peso decorrente dos próprios erros e conflitos que nós geramos. Mas isso se dá de tal modo que vejam só a situação. Quando nós encarnamos e aderimos a um corpo físico novo, as lembranças e a influência maior que vai estar em nós é da reencarnação e não da passagem no plano espiritual. Porque no plano espiritual a gente não estava com o cérebro físico novo que foi nos dado a partir da nossa reencarnação. É por isso que é muito raro ter pessoas que se lembram do que viveram no plano espiritual. Não só pelo fato de que há uma grande maioria que a gente sabe estava lá inconsciente, mas mesmo aqueles que pelas conquistas espirituais estiveram atuando e agindo no plano espiritual, essa lembrança é muito pouca, porque ao reencarnar a gente tem toda uma estrutura neuronal de células nervosas em formação e que, curioso, é o fato de estarmos numa vibração densa, que a vibração dentro do corpo físico é densa, ela guarda mais ressonância com as vibrações densas que vivemos antes, do que com as vibrações sutis que tínhamos no plano espiritual. Porque no plano espiritual a gente não estava com o cérebro físico. O resultado disso é que a gente tem muito mais facilidade, por exemplo, repetir um vício da encarnação anterior. A gente era alcoólatra na encarnação anterior e é muito fácil de voltar a tornar-se alcoólatra, mesmo que tenha sofrido muito na encarnação atual. Principalmente quando chega aquela idade na qual, na encarnação anterior, nós tínhamos aquele vício. Então, por exemplo, é muito comum, principalmente no período da adolescência, as identificações, tanto em termos de espíritos que já viveram conosco no passado, para o bem ou para o mal, aonde abre portas para vícios ou até crimes, porque esses espíritos, quando atingem aquela idade, vejam que coisa interessante, há 2 pontos de sintonia diríamos assim, harmonia vibratória, a questão de estar no corpo físico e a idade no corpo físico em que antes nós
erramos gravemente. Então isso ocorre para vícios, suicídios, os problemas graves que a gente criou quando reencarna e atinge aquela idade na qual a gente teve o erro grave, vai ser a idade mais delicada de a gente repetir o erro. E aí eu volto a dizer a pergunta de Clênia, a influência muito maior é do corpo físico na experiência encarnatória do que o que vivenciou no plano espiritual. Porque no plano espiritual a gente não estava com o cérebro em termos vibratórios densos que a gente está agora. É por isso que há toda uma possibilidade de renovação profunda na vida atual, se a gente levar a sério, porque a gente está no corpo novo, com o cérebro novo. Aqueles que estão agora tendo um entendimento espiritual da vida, em possibilidades enormes de mudanças íntimas, que podem revolucionar tudo nele, depende só dele, porque as possibilidades são grandes em cada reencarnação. Então essa influência, ela existe, mas é bem menor do que a do corpo e das experiências encarnatórias que a gente teve. Bom, vamos encerrar aqui a introdução, né? Senão hoje a gente não começa nem o processo de autocura. O último item que tem aqui é o seguinte: o Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem. Mas quem é que quer esquecer? Esse é o problema. É muita gente, é muitos de nós encarnados que a gente gosta das trevas do passado. Principalmente quando essas trevas significaram gozo dos sentidos físicos. E aí a gente acha muito bom ter envolvimento com essa obscuridade que foi já vivenciada, experienciada e sofrida no passado. E aqui eu saliento um ponto que é muito interessante, porque vocês vejam, a pessoa tem um vício durante muitos anos na Terra e depois esse vício traz doenças, ela sofre muito, ela desencarna no plano espiritual, esse sofrimento continua a nível de perispírito. Ela diz para si mesma que nunca mais quer esse vício, e quando ela reencarna, que chega àquela idade na qual ela teve aquele vício, ela vai ter que ter uma renovação íntima, bem processada nela, para não repetir o mesmo vício. O mesmo acontece com, por exemplo, alguém que cometeu suicídio. A pessoa numa encarnação anterior sofreu muito, sofreu ao ponto de tentar matar a própria vida, né? Matou a vida do corpo, suicidou-se, continuou sofrendo muito no plano espiritual. Tentou reencarnar, teve uma, duas, pelo menos, reencarnações frustradas, desencarnou na infância, para complementar aquela encarnação que foi interrompida antes. Queria muito viver e desencarnou com 4, 5, 6 anos de idade. Depois disso, volta a ter uma encarnação, agora com possibilidades plenas da vida de encarnado. Quando ela chegar na idade que ela cometeu o suicídio lá para trás, ela já teve aí umas 2 ou 3 tentativas frustradas depois do suicídio. E aí ela reencarna. Quando chegar a idade na qual ela cometeu o suicídio, ela vai estar enfrentando o clima interior de repetir o mesmo erro. É claro que algumas situações terão mudado. Por exemplo, naquela primeira vez que a pessoa cometeu o suicídio, tinha pai, mãe e família, consanguínea. Pode ser que agora o contexto é outro. Possivelmente ela não tem mais os pais legítimos, até porque não os merecia ter. Faça o suicídio que cometeu. Porque quer se queira ou não, do ponto de vista espírita, é o crime mais grave que a gente pode cometer. Está acima de qualquer outro crime, que é o de tirar a própria vida.
Então, o que é que ocorre? Ela não vai ter o merecimento de ter pais e mães legítimos, possivelmente. E o que é que vai acontecer? Ela, quando chegar o momento em que errou, vai se sentir tentada a repetir o suicídio. Por coincidência, entre aspas, que a gente sabe que não é coincidência, eu mesmo conheço pessoalmente mais de uma pessoa que era filho adotivo, que foi criado pelo avô ou pela avó, e que na adolescência cometeu suicídio. E que quando eu soube, eu tinha certeza, pelo que eu conheço do espiritismo, de estar aí, mais um suicídio por repetição. A pessoa já não mereceu ser criada pelo pai e a mãe legítimo, porque às vezes as situações são variadas. Vai desde o abandono pela própria mãe durante a infância, até os pais legítimos que morrem em um acidente, e quando é criado por parentes ou terceiros. Mas por trás tem uma mesma causa: o não merecimento de ter durante a vida os pais legítimos, por ter cometido erros graves. Isso é comum, não é regra geral. Toda regra tem exceção, mas tem muitos casos assim. Então veja como a gente é complicado. É complicado ao ponto que a gente diria que a título de dor e de sofrimento é como se a gente não evoluísse muito em cima de dor e sofrimento, não. Porque a gente é daquele tipo, enquanto é criança espiritual, pode matar de pisa, que a gente mate, mas eu faço de novo. Até que a gente adquira maturidade espiritual e diga: eu não quero mais não, e resolva seguir por um caminho certo. Mas enquanto a imaturidade espiritual prevalecer, pode bater, pode sofrer à vontade, que não vai ser só pelo sofrimento que a gente evolui, não. Porque a gente, quando entra no chamado plano evolutivo hominal, onde o livre-arbítrio passa, em termos relativos, a ser decisão nossa, a gente só cresce acordando espiritualmente. Porque se for a título de sofrimento e de dor, a gente fica repetindo erros. Os animais não, né? Os animais, a gente sabe que existe a dor, a evolução. Animal que sofre doenças e circunstâncias conflitivas e de sofrimento, no nível de psiquismo deles, serve de evolução. No homem, muitas vezes serve para repetir erros. De tão orgulhoso, egoísta e contrário às leis de Deus nós somos. Até que a gente acorde espiritualmente, a gente finca o pé em querer sofrer e repetir erros e sofrer de novo. Então vamos agora para processos de autocura. O anseio por adquirir a saúde deve estar acompanhado de objetivos edificantes, que podem ser colimados, e não do interesse imediato, pelos prazeres que deseje fruir, descarregando ondas de energia negativa nos intricados mecanismos perispirituais. Aqui é a razão pela qual a doutrina espírita, em termos bem estabelecidos, não estende, não difunde e não amplia apoio à mediunidade de cura efetivada de forma ostensiva nas casas espíritas, abrindo àqueles que não têm conhecimento da espiritualidade a resolverem problemas e mazelas físicas a título de uma cura que na verdade é apenas um paliativo para que aquele que é ignorante em termos espirituais volte a repetir os mesmos erros que levaram à doença. Então nós não vemos e não há apoio nas casas espíritas em termos de orientação federativa ou das instituições que congregam os centros espíritas em ampliar atividades na própria casa em termos de mediunidade de cura de forma ostensiva a médios portadores,
abrindo portas para um tipo de atração que realmente não deixa de ser as casas espíritas, onde a mediunidade de cura às vezes tem uma amplitude de divulgação, entopem de gente, no bom sentido da palavra, mas é de gente que não tem o menor compromisso com renovação íntima e que muitas vezes, quando recebe alguma ajuda em termos eficazes, não volta para casa. E na verdade aquilo, em termos pessoais, foi mais prejudicial do que bom. Então, o anseio por adquirir a saúde deve estar acompanhado de objetivos edificantes, que é aquele estabelecido na renovação íntima, na busca da vivência da caridade e do próprio auto-amor ou da autoestima em termos de vivência do Evangelho do Cristo, para aquele tratamento e aquela cura física significar de uma forma expressiva para o espírito a sua adesão a uma renovação maior do que ele vinha dando. Porque quando... Pois não. Veja só, inclusive é bom aqui a gente salientar, né, que no caso do médium João de Deus, ele tinha estabelecido uma instituição para difundir a cura dele, alheia totalmente ao espiritismo, porque ele mesmo se dizia católico. E a instituição que ele abriu, havia imagens de diversos santos ligados à Igreja Católica, né? Mas, analisando a pergunta que Clênia diz, em verdade, o que é que ocorre? Tanto a cura que a gente pode receber através de um médium, como muitos receberam com o médium João de Deus, a pessoa recebe também dos médicos na medicina convencional, e que não significa menos responsabilidade e renovação íntima, não. Há um compromisso de forma sutil e indireta na consciência de cada um, porque, por exemplo, alguém está com câncer em fase inicial, busca tratamento com a medicina convencional e se cura daquele câncer. No íntimo dele, que ninguém pode julgar, sabe cada um, algo dentro dele diz que ele tem que renovar-se, que ele tem que melhorar-se, que ele tem que ter outras atitudes. Então, isso é para qualquer tipo de cura ou de tratamento. E quando isso não há, tanto ocorre com pessoas que foram curadas pelo médium João de Deus, como quem é curado na medicina convencional, voltar a adoecer. Exatamente porque não houve o complemento da renovação espiritual por aquela cura recebida. Então, curas temporárias ocorrem, quer numa casa espírita ou fora da casa espírita. Elas abrem ensejo para que a pessoa que foi alvo daquela cura trabalhe uma renovação pessoal nela, se melhore como pessoa
e isso provoque no psiquismo dela, de fato, o alicerce de cura real. Porque esse alicerce está dentro até da sua própria genética, dos seus genes, pela mudança de pensamento, de emoções, de compromisso com o bem. Então isso independe de ter sido através de um médium mesmo, ou de um médico que a gente procura pós-núncio. Muitas dessas enfermidades, elas servem para um despertamento, seja lá qual for, seja nessa reforma íntima, ou como um caso que nós nos deparamos aqui na Casa Espírita, de alguém de outra religião, que procurou o tratamento espírita porque estava com um problema. Exatamente. Um membro que não melhorava. E só na Casa Espírita foi que conseguiu a cura. E ela ficou se perguntando, porque ela era uma pessoa religiosa, alguém assim, muito de uma moral, sabe? Admirável. E ela se perguntou várias vezes por que tinha acontecido aquilo com ela. Perguntou a mim se ela teria que se tornar espírita. Aí perguntaram onde o coração dela estava. E ela disse que era na igreja deles. Então, vai para a tua igreja, não adianta você ficar na Casa Espírita. E a partir daí, essa criatura organizou um grupo. A partir do momento que ela melhorou, organizou um grupo que até hoje fazem visitas a hospitais, levando não só o conforto espiritual, como ajuda material nos hospitais públicos, pessoas que vivem em outras cidades, então todo um auxílio nesse sentido. E ela disse a mim que essa enfermidade dela, ela descobriu que serviu para que ela despertasse desse lado. Exatamente. Uma vez que ela É verdade, porque uma pessoa de posses, mas não tinha despertado ainda. exatamente. Isso, veja, acontece com pessoas evangélicas, católicas, sem religião. Porque, por exemplo, alguém que é ateu, mas tem uma doença grave, procura a medicina convencional e tem um tratamento e um início de cura, ele também, dentro dele, o psiquismo dele, vai estar chamando ele para ser alguém mais humano, mais solidário. Então, há a nível de cobrança interna muito variado as possibilidades. Mas apenas para fechar a questão da Casa Espírita, eu quero lembrar que é por isso que também, mesmo na aplicação de passes comuns, a maioria das casas espíritas, é recomendável que a aplicação do passe seja após a reunião pública e não antes. Justamente para evitar algumas pessoas de só virem à casa espírita para tomar o passe e ir embora. Porque o passe não deixa, em termos individuais, de ter todo um direcionamento energético particular para aquele quadro pessoal de dificuldades que a pessoa está vivenciando. E o fato de ela ter recebido pelo menos uma certa iluminação espiritual antes de tomar o passe é muito importante. É por isso que na casa espírita, normalmente, se recomenda que seja colocado no final da reunião. Porque o primeiro ponto mais importante é a abertura para a renovação interior, que é dada pelo conhecimento do Evangelho do Cristo ou da iluminação que a própria doutrina espírita traz em cima desse Evangelho. Vamos aqui para mais um slide. Ao concentrar-se nela, na saúde, que se entregue de corpo e alma aos resultados que advirão, deixando-se impregnar pelo otimismo, com irrestrita confiança em Deus, trabalhando mentalmente pela restauração das forças combalidas, em contínuo esforço a favor do bem-estar. Então, a proposta é, após ter recebido de algum modo um tratamento, uma cura, recuperado a saúde, que nos concentremos nessa recuperação,
deixando-se impregnar pelo otimismo, em restrita confiança em Deus, trabalhando mentalmente pela restauração das forças combalidas em contínuo esforço a favor do bem-estar. O que aqui é dito como sendo muito importante é de que o fato de ter recuperado-se de uma doença, de uma problemática, e ter conseguido restaurar a saúde, é sempre uma espécie de empréstimo a mais que foi dado a nós. E que dentro da nossa consciência estará a pedir um resultado advindo disso aí. E esse resultado tem a ver com, como aqui é colocado, em restrita confiança em Deus. Oportunamente aqui a gente falou sobre como isso é trabalhado ou conseguido. E que não é normalmente muito fácil. Porque restrita confiança em Deus significa conhecimento aprofundado, ou pelo menos com certos detalhes, de como as leis de Deus funcionam. Tal como a doutrina espírita revela, para nos harmonizarmos mesmo dentro do mundo de provas e expiações. Com todas as fragilidades, mudanças e vicissitudes da vida no campo material, sem se chocar com Deus nem com suas leis. Então, essa irrestrita confiança em Deus, ela de fato só existe a partir do conhecimento melhor possível que demos conta de como essas leis de Deus funcionam. Eu sempre recomendo muito leituras como os livros da série André Luiz, ou até mesmo de um livro que aqui eu me lembro, que, por incrível que pareça, mostra muito o funcionamento dessas leis, que é aquele livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Vai mostrar exatamente como é que as leis de Deus funcionam, mesmo diante das tragédias absurdas criadas pelo homem, para que a partir daí a pessoa de fato se sinta sustentada no projeto novo que aquela cura ou aquele tratamento lhe deu. A irritação, a ansiedade, o inconformismo, o ciúme, a rebeldia devem ser rejeitados, sempre que se insinuem nas paisagens mentais, por serem portadores de raios destruidores que atingem os fulcros celulares e os desarranjam, alterando-lhes o ritmo e a multiplicação. Então, a gente sabe que as próprias descobertas da neurociência na área do comportamento deixam muito evidenciado que os estados atormentados de emoção fragilizam o nosso sistema imunológico, abrem portas à doença. Irritação, ansiedade, inconformismo, ciúme, rebeldia são, como poderíamos resumir, uma peste para a nossa saúde. Mas a questão toda e a que sempre temos que refletir: é possível deixar de estar aderindo a eles? Porque, tal como Joana de Ângeles aqui coloca, sempre que se insinuem, isso quer dizer o seguinte: normalmente nós não deixaremos de perceber em nós energias ou vibrações que despertariam em nós ciúme, rebeldia, inconformismo. Mas a questão é não dar campo para que, tão logo a gente perceba-se envolvido nessas emoções, redirecione o psiquismo nosso. Assuma a responsabilidade sobre aquilo que está sentindo ou pensando e mude. Porque esses tipos de emoções não só atrapalham a nossa saúde física
o sistema imunológico nosso, mas como também atestam o nosso inconformismo com as leis divinas, de uma forma direta ou indiretamente. Quando a gente está irritado, contrariado, e essa emoção nos atormenta, é porque a gente está, pelo menos naquele momento, dentro da nossa mente está sendo dito o seguinte: eu não mereço isso, eu não devia estar passando por isso, fulano não deveria estar me tratando assim. Nós estamos num campo aonde as ideias contrárias às leis divinas estão sendo geradas ou recebidas e alimentadas. É aí onde está o problema. Continuando aqui diz, por serem portadores de raios destruidores, que atingem os fulcros celulares, isso está se referindo aos pontos delicados das nossas células, e as desarranjam, alterando-lhe o ritmo e a multiplicação, gerando doença. Que é incrível como nós adoramos, pelo menos em termos comportamentais, autopunirmos. Porque é assim. Por exemplo, alguém nos causa um prejuízo. A gente sabe, isso não é uma coisa agradável. Foi causado por outro, algo que nos prejudicou. Tá. Só que quando eu fico enraivecido a isso, em vez de resolver, eu tentar resolver o problema que alguém criou, aí eu estou criando mais um problema para mim. Vejam como é complicado. É assim, isso só ocorre porque aquela experiência onde alguém nos prejudicou, lá dentro da gente, internamente nós dissemos o seguinte: eu não mereço isso, isso não deveria ter me acontecido. E automaticamente a gente fica contra a gente mesmo e gera um mecanismo autopunitivo. E isso se dá de uma forma tão comum e frequente que a gente acha que isso é certo. E quando alguém, acordando espiritualmente, trabalha para não estar repetindo esse tipo de atitude, é logo taxado ou de sangue de barata, ou de alguém que está alienado, porque era para... Fulano fez isso contigo, tu não fez nada. Ou está querendo ser santo. Então, é importante a gente ver isso, é que por tradição milenar, reencarnatória, nós adoramos, entre aspas, nos autopunir e gerar sofrimento para nós mesmos. As ideias... Pois não. Vontade. Isso é um desmantelo, né? Eu fico com contraponto assim. Eu, particularmente, sou um espírito imperfeito, tenho muita coisa a melhorar, meu ego para trabalhar, eu não ficaria calada. Nessa situação, eu não ficaria calada. Agora, o que eu acho que é importante aí, é difícil, é você ter o equilíbrio, nesse momento, para dizer a coisa certa. Porque uma palavra dita, né? Mal colocada,
Interessante. E não, assim, não ficar calado. Eu penso assim, posso estar pensando errado, quero que você corrija aí as coisas. Veja só, não é. E qual seria a melhor postura aí? Veja só, não é minha opinião pessoal. Eu vou contar só em base da opinião de Emmanuel e desse estudo de Joana de Ângeles. Veja, a mensagem comentada do Evangelho, que Emmanuel tem mais mensagens em diversos livros de Chico, é aquela sobre amai os vossos inimigos. Essa mensagem Emmanuel comenta em diversos livros, de várias maneiras, mas sempre voltada para a seguinte diretriz. Vejam só, é a de que quando Jesus ensinou de que quando alguém te agredir a face direita, apresenta a esquerda, Emmanuel comenta dizendo o seguinte, que essa atitude é a atitude da mais exímia coragem, da coragem mais alta. E ele diz o seguinte, que quando a gente é agredido por alguém, que pode ser verbalmente ou fisicamente, todas as possibilidades de chamar a atenção dessa pessoa já foram obliteradas. Você jamais vai ajudar alguém que chegue lhe agredindo verbalmente ou fisicamente. Não há possibilidade de você ajudar ele. O que você disser incentivará mais raiva e mais desequilíbrio nele. Isso é o ponto de vista de Emmanuel, tá? Não é o meu. E aí ele diz o seguinte, que a proposta do Evangelho de você apresentar a face que não foi dilacerada seria a única atitude de você mostrar a ele o desequilíbrio que ele está, mostrando o lado intacto da sua outra face. Você não teria o que dizer, você não teria o que agir, você teria que só mostrar a ele o lado que não foi dilacerado por ele, como sendo a única possibilidade de despertar a loucura que ele fez. Bom, esse é o ponto de vista de Emmanuel. Agora vamos envolver em relação ao que Clênia citou. O que é que se passa? O normal é que quando alguém nos agride física ou mentalmente, ou emocionalmente, a gente tem a reação natural do ego nosso que foi agredido. A persona nossa foi atingida, no mínimo. E essa reação, a atitude mais humana, que não é a certa, é a humana, mas não é a certa, é a de uma reação à altura. Se alguém chega com você gritando, você reage metendo grito. Se alguém chega ali atentando fisicamente, se você for alguém do mesmo porte, é meter o pau no outro. Porque ele vem bater em mim, eu tenho condições físicas, eu meto o pau nele também. Essa é a atitude humana. Só que todas essas atitudes humanas resultam num dano à saúde daquele que reagiu. Ao mesmo tempo em que ele sofreu a atitude errada do outro, quando ele age de forma agressiva, quer verbalmente, quer fisicamente, há uma repercussão negativa na saúde dele. E aí, voltando à situação como Clênia lembrou, e aí fazer o quê? Aí fica calado? Não, ficar calado também é uma tragédia, que aliás é outra atitude que não é aquela indicada em termos de psicologia de Joana de Ângeles, não é você ficar calado, aguentando, calado, que significará também somatização de doença. Porque não é o fato de alguém nos ter tratado mal e a gente ter baixado a cabeça e não ter agido nada, que a gente não recebeu a carga negativa, absorveu, e lá dentro de nós, o que de fato se chamaria covardia, está dizendo o seguinte: você não age, mas você vai pagar, e a gente gera doença na gente mesmo tendo ficado calado. E aí chega-se ao ponto de dizer, e vai se fazer o quê? Reagir de forma emotiva ou física à altura, está errado. Calar-se, engolindo a pulso, também vai gerar problema em nós. Exatamente, porque a atitude ideal é aquela na qual a gente percebe o desequilíbrio do outro e tem uma atitude interna de rebater
aquela agressão psíquica ou qualquer outra que o outro fez. E qual é essa atitude? Essa atitude pode estar no campo da prece interna, naquele momento. Você não vai deixar para orar pelo outro internamente mais tarde, não, quando chegar em casa. É na hora que houve a ação errada. É você internamente ter percebido um nível de desequilíbrio do outro e ter assumido internamente uma atitude contrária. Porque essa atitude contrária da prece, por exemplo, ela ressignifica a situação. Você não absorveu aquilo como uma carga de sofrimento que você não merecia. Não, você percebeu que o outro estava desequilibrado. E internamente você fez uma prece pelo outro. E naquele momento aquela energia negativa foi diluída para você. Ficou com quem lhe agrediu. Tem outra alternativa? Tem. A outra alternativa é o olhar da compaixão, que não deixa também de ser uma atitude até de indireta de prece. É o quê? Alguém tem uma atitude errada conosco e a gente, percebendo o nível de desequilíbrio do outro, tem pena do outro, sente dó pela doença que percebe que o outro tem. Que a gente sempre tem aquela ideia de achar que doente só é aquele que manqueja ou expressa uma doença física. Não, a maioria da humanidade aí anda doente, emocional e espiritualmente. E são aleijados do espírito, muita gente. Então alguém que lhe trata mal é um desequilibrado espiritualmente. Falta você observar ele desse prisma. Então quando ele lhe atinge, você observa ele desse modo, você deu, em termos vibratórios e espirituais, a maior ajuda que você poderia ter dado a ele. Porque rebater boca a boca, nem pense que vai mudar a incompreensão que ele já tinha. Nem pense que você está ajudando ele a melhorar, porque não está. Na verdade, toda vez que a gente tem uma atitude de desequilíbrio, qualquer ação contrária a isso apenas incentiva a aumentar o desequilíbrio. Então é isso que a gente poderia dizer agora sobre as possibilidades ideais de agir, que são espirituais, porque as humanas são como o Kleiner disse, é de não aguentar, é de rebater, dizer, tu tá doido? Tu tá pensando o que de mim? E aí haja desequilíbrio de um lado e do outro, porque quando a gente tem essa atitude, aí o outro investe de uma forma pior ainda, e depois, se não partir para uma briga física, porque às vezes disso aí, para entrar para uma briga física, muitas vezes ocorre, principalmente até nas brigas de trânsito, por exemplo. Alguém bate no carro da gente e está errado, mas ele sai do carro desequilibrado, e você vai brigar com ele? Vá brigar com ele, para poder levar um tiro, levar uma cacetada. Vá dizer que você está certo. Ele está errado, bateu no seu carro, mas ele sai lá do carro feito um louco. Você vai dizer o que a ele? Eis a questão. Se for ter uma atitude humana, se prepare, que as desgraças nas atitudes humanas estão cheias. De quando olha alguém que não merecia de maneira nenhuma, estava inocente e a carga todinha foi em cima dele. Então, nós que estamos trabalhando a compreensão da vida em termos espirituais, procuremos espiritualizar nossas atitudes de reação aos desequilíbrios dos outros. Se é que de fato a gente quer ajudar o outro, viu? Porque não poucas vezes, quando a gente tem a atitude de rebater, quer de boca ou rebater fisicamente, o que na verdade a gente quer impor e deixar bem explícito é de que a gente é mais forte do que o outro, de que a gente tem mais equilíbrio do que o outro e de que a gente quer chamar a atenção do outro na lei do apuço. A questão é se o outro vai querer que você chame ele a atenção na lei do apuço, porque muitos não querem não e vão investir mais desequilíbrio contra a gente. Eis o problema. Continuemos. As ideias enobrecedoras.
Os planos de futura ação benéfica são portadores de energia equilibrante, que estimula os complexos campos celulares, proporcionando-lhes harmonia e produtividade. Vejam que beleza! Era para nós só cultivar ideias nobres, não é? Planos excelentes para o futuro, revestido de ações benéficas, porque todas elas são portadoras de energia equilibrante, estimuladoras dos complexos campos celulares, ou seja, fortalece nosso sistema imunológico, a nossa saúde, proporciona harmonia e produtividade. Quem não quer isso? Todos nós queremos. E por que é que a gente não investe tanto nesse tipo de ação? Porque os inimigos internos em nós não querem deixar. Os inimigos reais que somos nós mesmos, no passado que não foi ressignificado e que a gente quer pagar, se isso fosse possível, com sofrimento. Eu vou apenas ilustrar aqui um caso em relação a isso, vejam só. Alguém que, por exemplo, através de uma atitude de absoluto egoísmo e desequilíbrio, mata, como de vez em quando já começou a acontecer até no Brasil, 5 pessoas numa escola. Aquelas 5 pessoas que foram atingidas na morte física, não foram só elas atingidas, seus parentes também. Algumas poderiam ser até o sustentáculo econômico de uma família. Toda a família sofreu, tá? E a pessoa foi o responsável. Não apenas pelos 5 crimes, mas pelas consequências dos 5 crimes. É muita consequência. Quem é que pode achar que através da reencarnação essa pessoa vai resolver isso sofrendo 5 mortes de forma bruta ou inesperada que ele impôs a essas pessoas? Porque pode ser que alguém que use muito a questão da lei de causa e efeito diga, não, ele vai ter que reencarnar 5 vezes, sofrer pelo menos umas 5 vezes o que passou, que fez os outros passarem, para resolver a questão com ele. Não é assim. Porque desse modo ele no máximo teria reparado para ele mesmo as questões as quais de forma negativa ele interferiu na vida dos outros. A título espiritual, como nós entendemos, na lei de causa e efeito associada à lei do progresso, a lei divina propicia muitas vezes que ele reencarne como bombeiro, salve a vida de 5 familiares que poderiam ser mortos numa tragédia, e ele salva, e melhor do que tudo, ele morre salvando. Aí a reparação de fato começou. Não é reparar apenas pagando, não, eu errei, eu fiz mal a fulano, agora eu vou sofrer o que eu fiz. Não é reparar, isso não é reparação. Isso seria apenas colocar em termos zerados o erro que você cometeu, mas você não reparou as consequências daqueles erros. A reparação só vem através das atitudes enobrecedoras do bem e não por estar pagando por erros ou através de doenças, porque muitos de nós têm muito no psiquismo de achar que sofrendo paga. E aí abre campo para as doenças autopunitivas, aonde a forma errada de ter compreendido as leis de Deus faz com que agora a gente trabalhe contra nós mesmos, porque não é na doença e na dor que a gente está pagando, não. A gente paga através do resgate pelo bem.
Então, as ideias enobrecedoras, os planos de futura ação benéfica são portadoras de energia equilibrante. Mas é preciso que a gente adira a elas, se torne defensor delas. E isso, de fato, só estará acontecendo na medida que a gente ressignificar a maneira de encarar a vida, o entendimento das leis de Deus, ser realmente instrumentos do bem. Aí a gente começa a ter uma adesão e uma defesa constante dessas ideias enobrecedoras. Essa projeção mental reestrutura mecanismos do perispírito afetado, recompondo-lhe o campo de que resultam os efeitos em forma de saúde, de harmonia e de entusiasmo. Então, há uma consequência lógica e real dessas atitudes de alcançarem, através do psiquismo nosso, as células nos seus infinitesimais recursos, como mitocôndrias e outros núcleos da própria célula que são alcançados pelo psiquismo, e quando olha, fomenta o real estado de saúde e de harmonia física a partir daí, recompondo-lhe o campo que resulta os efeitos em forma de saúde, de harmonia e de entusiasmo. O entusiasmo porque, inclusive, é afetado, o nosso campo de produção hormonal. Os hormônios, que são os elementos centralizadores das nossas energias, nas nossas variadas áreas de atuação, eles recebem uma renovação profunda pelo psiquismo, tanto de forma positiva quanto negativa para o decréscimo e para os desequilíbrios hormonais. Pois não. Sim, boa pergunta. O grau de responsabilidade direto é o do nosso espírito. Por quê? Porque é o nosso espírito que, aderindo a certas altitudes destrutivas, desorganiza a produção hormonal da própria glândula e faz com que ela produza mal, abrindo o campo para que o comportamento dele expresse aquilo que o espírito dele tem de mal. Vejam como é a coisa. Tudo começa no psiquismo profundo do próprio espírito. Ele mesmo gera elementos que vai desestruturar aquela glândula e fazer com que ela produza hormônios que vai incentivar a irritação dele. É como, inclusive, acontece no caso da depressão. A depressão também é uma baixa da produção dos hormônios, como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, causado pelo espírito. E aí depois esses hormônios em desequilíbrio são geradores de tristeza. Mas quem foi que... Aí alguém diria, a pessoa é vítima, ela está com uma baixa produção hormonal. E quem fez a baixa produção hormonal? O espírito dela, o principal responsável, pelas atitudes psíquicas e emocionais que tomou ao enfrentar certas circunstâncias da vida.
Então, às vezes, esse desequilíbrio na produção pode vir desde a encarnação, como acontece atualmente crianças que já reencarnam depressivas, ou com problemas de produção hormonal grave, geradores, inclusive, como o Kleine citou, e já vem desde a infância. E alguém iria dizer, meu Deus, então Deus é o culpado. Já veio desde criança, com a baixa produção hormonal, ela é depressiva, é identificado isso em termos laboratoriais. E aí aquele que não conhece as causas espirituais geradoras vai culpar quem? Deus. Uma criança, quem é o culpado é Deus. E vai dizer que é os pais dela. E na verdade quem era o culpado? O espírito irresponsável, né? E mal consigo mesmo. Então a gente tem, é por isso que agora nesse trabalho de ressignificar os valores, desde que a gente queira, aqui a gente é chamado a responsabilidade de quê? As decisões por estados emocionais e psíquicos elevados fará muito bem a nós. A gente sabe disso, está aqui. A questão é a gente se decidir por fazer esse trabalho de renovação. Não deixar ele nas mãos de outros ou das circunstâncias. E dizer, tá bom, eu entendi. Para eu ter saúde, eu tenho que pensar de forma otimista, estar de bem com a vida. Então, eu vou fazer isso, mas quando eu resolver tal problema, né? Quando eu superar tal dificuldade de saúde, não é assim que funciona. Aquele problema, aquele estado de saúde vai receber uma carga terapêutica positiva com a sua atitude de renovação agora. Não limite isso às pessoas, circunstâncias e nem a seus hormônios. Que aí vai ter alguém, né, que vai estar até com alterações hormonais, dizendo, deixa eu melhorar minhas taxas de hormônio para que eu possa ter essa atitude elevada. Não, você tem atitude elevada, aí seus hormônios depois acompanham. Agora, a atitude primeira, quem tem que tomar é você, espiritualmente falando, para a partir de você, suas taxas hormonais se equilibrarem. A saúde é uma consequência. É uma consequência e não a culpada. Porque alguém poderia achar que ela é que, né, que os fatores que se externam no físico iriam ser vistos como os iniciadores do processo. Não. Os iniciadores do processo foi o Espírito. Tem a psoríase. A psoríase é considerada uma doença de adulto. E hoje a gente encontra inúmeras crianças com esse tipo de problema. Exatamente. E ela é tida como dentro desse campo, até como se fosse uma doença autoimune, onde é a própria desestrutura do psiquismo, que pode estar alicerçado no presente ou no passado. Que a gente sabe que muitas dessas doenças graves, inclusive as doenças autoimunes, o espírito, desde a encarnação, ele já trouxe certas desestruturas na sua carga genética para provocar o surgimento daquela doença quando ela estivesse enfrentando certas circunstâncias da vida. Então, é claro que sabemos que tudo pode sofrer o impacto da mudança pelas atitudes comportamentais do presente, que é aquilo que citamos aqui na semana passada da epigenética, né, que diz e tem provas de que a epigenética evidencia as possibilidades de mudança que afetam a carga genética nossa. E a epigenética é o quê? É o meio ambiente, é o comportamento nosso, é a nossa alimentação, é as decisões que a gente está fazendo agora, alterando profundamente o psiquismo nosso em termos mais profundos, lá na nossa carga genética mesmo, redefinindo doenças ou evitando que algumas doenças apareçam. Por agora a gente está trabalhando um campo de renovação ímpar que não estava nem definido antes da nossa encarnação. A gente pode ter definido que aos 50 anos eu quero que surja uma doença grave em mim, porque senão eu vou
pelo que eu já sei de mim, eu vou me desequilibrar. E programa aquela doença para surgir aos 50 anos. Mas aos 40 ou 45, a pessoa já está numa renovação espiritual profunda, está fazendo muito mais do que achava que ia fazer em termos do bem, e aquela programação não tem mais sentido de atuar nele aos 50. Então, essa mudança de comportamento dele vai ou adiar aquele problema que seria de 50, vai surgir aos 60. Ou até mesmo resolver e não surgir. E a pessoa ter até uma vida mais dilatada. O resultado disso é isso que hoje a ciência estuda de epigenética. Então a gente é convidado, e o Espiritismo nisso alicerça muito, a assumir a responsabilidade, mudando atitudes e comportamento para ter mais saúde, para usufruir a harmonia psíquica e espiritual desde agora, para não adiar isso para outra encarnação, ou para quando estiver no plano espiritual, deixando de usufruir os benefícios que o Espiritismo nos oferece. Nós vamos interromper aqui nesse slide, pois não. No caso, a doença, ela seria, no caso, as repetições. Por exemplo, tem pessoas que têm um determinado problema de saúde, trata aquele problema e volta, depois de um tempo, volta a ter aquele problema. Por quê? Porque não resolveu a raiz. No caso, a raiz seria o espírito, o causador. É isso? Aí teria inclusive outra alternativa. A pessoa poderia ter até programado aquela doença para que a partir dela ele fizesse um despertamento espiritual intenso, que ressignificasse aquela doença, porque ele teve uma mudança grande na vida dele. Mas o que é que acontece com muita gente? Surge aquela doença e a repercussão positiva foi muito pouca. E aquela doença permanece, podendo ou não ser uma doença que leve ele até um desencargo. Obrigado. Porque aquilo já foi colocado e projetado, inclusive por ele, para ser uma baliza de despertamento, mas não foi. E aí a doença se agrava, ou não há um tratamento para aquilo. Bom, a gente vai parar esse slide 7, a gente vai deixar para comentar no próximo estudo. Esse mesmo assunto ainda vai continuar na próxima semana, se Deus quiser. E essa pergunta estava aqui no ar. Eu vou ficar de dizer a vocês assim que terminar o estudo, porque eu tenho aqui a resposta dela. Vamos para a prece, a prece de encerramento. Pedir aí a nossa irmã Clênia para ser a intermediária da prece para nós.